Estamos iniciando o programa A Caminho da Luz, agradecendo você, mais uma vez, por abrir a porta da sua casa para podermos conversar um pouco sobre a temática de tudo aquilo que nós aprendemos no movimento espírita cristão. Agradecemos a você da TV A Caminho da Luz e também a você, o nosso rádio ouvinte da Rádio Clube de Itapira, tendo em vista que esse programa está sendo transmitido simultaneamente para esses dois meios de comunicação. Hoje nós temos aqui, nos auxiliando, o Gabriel pela TV A Caminho da Luz e também o nosso querido amigo Chicão da Rádio Clube de Itapira. Estamos hoje, como sempre fazemos o programa, junto com o nosso querido André Luiz. Tudo bem, André Luiz? Boa noite, querido Sérgio, boa noite aos rádio ouvintes da Rádio Clube de Itapira. Boa noite aos telespectadores da TV A Caminho da Luz, que possamos ter um programa repleto de muita paz. Desde já agradecemos pela oportunidade de entrarmos em seu lar. O primeiro bloco, como sempre fazemos hoje, estaremos estudando o capítulo 11º do livro Nosso Lar, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, através do espírito de André Luiz. Nós então estamos tentando entender o que é uma cidade no mundo espiritual. Nós vamos ver um pouquinho as dificuldades, nós vamos ver um pouquinho a organização, a disciplina que se tem em nosso lar. Vamos então acompanhar a nossa leitura. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhes faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter ingresso fácil em qualquer dependência. Clarencio, já foi falado aqui algumas vezes, era um dos ministros desta colônia, desta cidade espiritual. E o sonho de André Luiz era de poder conhecer mais a fundo, estudar mais a fundo. E Lísias, o seu emérito amigo, explica a ele que Clarencio poderia o ajudá-lo, mediante aos poderes que ele exercia sobre aquela colônia. Mesmo porque estava se iniciando ali um estudo. Logicamente, sabemos hoje que André Luiz, na condição de Carlos Chagas, era um pesquisador, era um cientista. Eu gosto muito de uma frase que o nosso querido Carlos Bacelli tem sempre falado nas suas palestras, que André Luiz foi, sem sombra de dúvida, médium. Ele foi médium dos espíritos, ele foi intermediário entre aquilo que os espíritos superiores passaram a ele em nosso lar e o médium Chico Xavier, para que nós pudéssemos ter esse acesso. Há um detalhe que me chamou a atenção nesse início de livro. Foi quando ele fala, por exemplo, de que precisa muitos dias para conhecer cada tipo de trabalho. Precisa muito estudo, precisa muita dedicação. Nós pensamos que no mundo espiritual tudo é simplificado e ele vem abrir essa condição para que nós possamos enxergar, ver, entender que o mundo espiritual, dentro das profissões e dos trabalhos que lá existem, é a mesma coisa que aqui na Terra, nas suas mais variadas dificuldades diante do trabalho do homem. Com certeza. E lá é uma continuação natural aqui do planeta Terra, de quando estamos encarnados.
conforme o lugar que nós vamos nos apropriando das suas leis e as suas regras. Vamos dar continuidade para nós entendermos um pouco mais, relembrando que no capítulo anterior, André Luiz havia entrado pela primeira vez no aerobus. Então, eles ainda estão em caminho, eles estão ainda viajando por nosso lar, conhecendo o nosso lar. Vamos entender um pouco mais a conversa dos dois no dia de hoje. Voltamos ao ponto de passagem do aerobus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações, interessado em resolvê-las. Aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Relembrando aos nossos amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo, que então ele não mais precisou esperar pelo ônibus que estava ali para que ele pudesse movimentar na cidade de nosso lar. Um ônibus diferente, onde ele andava no ar, um ônibus que se movimentava pelo espaço. Então ele ficou esperando. Ele disse que não mais constrangeu a ideia de ter muitas pessoas junto dele. Ele começou a entender que mais ou menos se fazia da mesma natureza do Rio de Janeiro, onde ele morava. Com muita gente, sempre muitas pessoas andando junto, e ele, na condição de uma pessoa diferenciada no campo social, é evidente que ele não tinha essa necessidade de sempre estar com muitas pessoas, andando nesses meios de locomoção coletivo. Vamos continuar um pouco mais o nosso estudo. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza, segundo nossos arquivos. Muitas vezes, os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então, André Luiz vem nos contar para nós dessa questão interessante, porque, na verdade, se faz uma pergunta, não é? Ele pergunta se a cidade, a colônia de nosso lar, elas são idênticas, ou seja, se todas as cidades são iguais. E o amigo espiritual Lísias diz que não. Cada cidade mais ou menos se caracteriza como aqui na Terra. Por exemplo, você vai num hospital, as características dos hospitais não são iguais. Às vezes você vai numa maternidade. Quais são os recursos e equipamentos tecnológicos que tem numa maternidade? Recursos específicos para atender uma mulher que se encontra em estado de gravidez. Você vai num hospital, por exemplo, do câncer, as dimensões são diferentes, os equipamentos são diferentes, porque você, na verdade, vai tratar de doenças específicas dentro de algumas partes do corpo. Na verdade,
Na sociedade tudo é assim. Se você entrar numa empresa de tecnologia, ela tem uma formação. Se você entrar numa empresa de plásticos, tem outra, e assim sucessivamente. O que Lísias quer dizer a André Luiz é que cada lugar de nosso lar tem uma especificação diferenciada. Por quê? Porque cada cidade tem uma necessidade de atender grupos de pessoas diferenciadas. Então ele diz para nós, de uma forma muito interessante, que cada uma foi constituída de acordo com a necessidade de cada um e de acordo dos grupos pelas quais a organizaram. Vocês querem ver um exemplo? Vamos pegar as religiões. As igrejas católicas não são todas iguais. Cada uma foi idealizada por uma mente humana e cada um tem um formato. As igrejas evangélicas, da mesma maneira. E as igrejas e as casas espíritas, cada uma dentro da sua condição. Uma tem determinados tipos de trabalho, outra tem outros tipos de trabalho. Enfim, cada uma se serve daquilo que os idealizadores traçaram para que ela fosse a fonte de inspiração da mente humana para poder então se concretizar no dia a dia. Mas ele continua dizendo: observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Chamou-lhe a atenção a ideia dos ministérios, porque era muito organizado. André Luiz percebeu que havia uma disciplina muito grande, que havia uma organização muito grande e que havia, dentro dos ministérios, uma organização que lhe chamava a atenção. E Lísias respondeu: sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores que, somente com o governador atual, conseguiram elevação. Assim, procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressivo como definição de espiritualidade. Então aqui, André Luiz, é importante nós falarmos um pouco sobre que nosso lar, apesar de ter 500 anos, já havia constituições de outras cidades no mundo espiritual. O Brasil, como era um berço que estava nascendo naquele momento, já havia uma cidade chamada Alvorada Nova. E nós temos o nosso querido Abel Glasser, da cidade de São Paulo, juntamente de Caibar Schutel, na condição de espírito, que falam muito a respeito dessa cidade, Alvorada Nova, mostrando o seu trabalho, as suas dependências, da mesma forma que André Luiz está com muito carinho e com muita profundidade nos dizendo como é que funciona o sistema político, o sistema até mesmo financeiro da cidade de nosso lar. Eu gostaria também de fazermos aqui nesse estudo que nós estamos realizando um detalhe interessante que nos chama a atenção. Às vezes, quando nós estamos lendo o capítulo em nossa casa, nós não observamos determinados detalhes interessantes que André Luiz nos chama a atenção. Por exemplo, por que foram modificados, sendo que em Alvorada Nova se chamava departamento? E em nosso lar, ministérios. Nós, ao olharmos isso, muitas vezes pensamos que é apenas um jogo de palavras. Mas num estudo mais aprofundado daqueles que fundaram o nosso lar, daqueles que trabalharam na implantação e também que deram continuidade nesse processo evolutivo de nosso lar, eles descobriram que a palavra ministério ela tem uma correlação com referência à parte da espiritualidade,
Isso é muito interessante, essa observação que André Luiz fala. De fato, às vezes a gente passa batido e não dá a importância devida que ela merece. Vamos continuar um pouquinho mais, porque o estudo de hoje está muito interessante, não é verdade? São pontos pequenos, mas que nos traz um conhecimento bastante abrangente. Vamos continuar a nossa leitura. Muito bem, acrescentei. E não é tudo. Prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar, com responsabilidade definida, no curso de 10 anos, no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Quando nós ouvimos ou mesmo lemos e estudamos uma página como esta, o Espiritismo cristão nos mostra que só iremos cessar as necessidades de reencarnarmos aqui no planeta Terra, na dimensão da crosta, quando não tivermos mais o que provar ou mesmo o que expiar. Podemos sim ser convidados a reencarnarmos para virmos na condição de um Chico Xavier, na condição de um Francisco de Assis, na condição de um Gandhi, na condição de um desses espíritos que reencarnaram e vieram na condição de missionários. Mas Lísias, André Luiz eram espíritos comuns igual nós também. No mundo espiritual, começaram a ter esclarecimento, adquiriram cultura, mas naturalmente, mais cedo ou mais tarde, teriam a necessidade de retornar para darem continuidade no que eles estavam começando no mundo espiritual. Um outro fato interessante que me chamou muito a atenção nesse capítulo é quando nessa conversa dos dois, Lísias diz a ele que as 2 bases que sustentam nosso lar é a questão da ordem e da hierarquia. Nós vemos que o mundo espiritual é extremamente disciplinado. Esse é um dos grandes problemas que a grande maioria de nós vamos ter para viver em nosso lar. Nós fazemos do nosso jeito, achamos que estamos certos, não respeitamos hierarquia, não respeitamos ordem, achamos que somos o dono da verdade, na grande maioria das vezes. E um fato interessante que muitas pessoas perguntam, é possível no mundo espiritual alcançar a evolução? Lísias diz para André Luiz que sim, é possível, mas que é raro, que a grande maioria não tem cabeça para compreender o que é a evolução no mundo espiritual, porque nós vamos ter que eliminar e conviver com o nosso passado criminoso, com as nossas angústias que trazemos no campo da família, e além disso vamos ter que trabalhar incansavelmente pelo próximo como irmãos, que ainda não estamos preparados para isso. Então ele diz que em 10 anos ele acompanhou pouquíssimos casos, e dos que foram, não conseguiram ficar. A grande maioria tem a necessidade de reencarnar para ainda se preparar um pouco mais. E isso nós estamos falando de reencarnação programada. Nós não estamos falando de reencarnação compulsória. Nós estamos falando de reencarnação que são preparadas no mundo espiritual. Não estamos falando de missionário. Estamos falando de reencarnação programada. É diferente. Onde a pessoa já tem condições de saber, numa viagem, para onde ela vai, o que ela vai fazer, quais as suas finalidades, intimamente falando. Mas quando chega aqui, o nosso livre-arbítrio pode fazer com que nós modifiquemos o nosso caminho. Vamos ler um pouquinho mais? Enquanto eu ouvia essas informações justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna,
demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do grupo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única concessão é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Eu acho, André, que nós poderíamos fazer um estudo um pouco mais aprofundado nesse capítulo, nesse item que nós lemos do capítulo, que ele é muito interessante, porque ele mostra que realmente como que nosso lar é organizado. Não é como aqui, nós vimos nas casas espíritas, chega uma pessoa que tem o DR, ele é tratado diferente, ele já é colocado nos trabalhos. A gente vê que existe essa questão de grau social. Então ele coloca aqui que em nosso lar já é na condição de uma cidade, que poderíamos dizer um protótipo de uma cidade de regeneração, a organização pelos caminhos que você obrigatoriamente tem que passar para que você possa chegar no estágio que você se encontra. Por essa parte, nós vemos como é que funciona a cidade de nosso lar. Porque todos nós sonhamos em, por exemplo, não irmos apenas a uma cidade como nosso lar, ou irmos a uma cidade nos moldes da cidade de nosso lar. E para se tornar um trabalhador, ou mesmo, como ele diz, no ministério da união divina, que é o ministério dos espíritos mais esclarecidos daquela colônia, tem que ter uma ficha de trabalho, tem que ter uma ficha de mente, você tem que ter uma boa mente, uma mente equilibrada, sadia, você tem que ter uma boa ficha de trabalho assistencial, e aí ele não envolve religião, ele não fala que para você trabalhar, você tem que ser espírita, católico, evangélico, ateu, budista. Você tem que ter um bom coração, uma boa conduta, ser digno. Para ser cristão, não precisa estar vinculado a uma religião. Vejamos bem,
Gandhi não era cristão e foi um dos homens que, quando encarnados, os seus atos eram de um cristão. Ser bom, benevolente, e é o que ele fala, é aprender a amar a humanidade. Aprender a amar sem rotular ser pai, mãe, filhos, companheiro e amigos. É amar. Amar e amar sempre, sem barreiras e sem fronteiras. Eu gostaria de colocar também um outro ponto que muito me chamou a atenção, quando ele diz, por exemplo, que o início é o ministério do auxílio. É a primeira porta de nosso lar, você vai passar pelo ministério do auxílio. Olha que interessante a visão que ele dá. Do ministério do auxílio, quando nós já estamos um pouco melhor, já nos mostramos, como ele diz, refratários ao caminho do bem, nós já vamos para o ministério de regeneração. Então, do auxílio, nós vamos para o ministério de regeneração, que já é aquele ministério onde nós já estamos em condições e apto a ouvir alguma coisa. Depois ele diz que conforme o tempo vai passando, nós somos encaminhados para o trabalho do auxílio. Olha que interessante. Eu digo que isso aqui mais ou menos se faz parecer uma casa espírita. Nós precisamos primeiro passar pelo tratamento. Nós não chegamos bem numa casa espírita. Do tratamento nós somos convidados para um grupo de estudo. E de um grupo de estudo nós somos convidados para as atividades com o depassar do tempo. Se realmente é aquilo que a pessoa quer. Então nós precisamos ter essa disciplina dentro das casas espíritas, coisa que nós não vemos hoje. É por isso que as casas têm muito conflito, porque elas crescem de uma forma desordenada. O Chico dizia com muita propriedade, casa que muito cresce, o amor desaparece. E é verdade. Nós precisamos manter casas pequenas, como já dizia Allan Kardec, numa mensagem lindíssima, que ele fala sobre essa questão. É preferível você ter 10 casas de 100 pessoas do que uma casa de 1000 pessoas. Se você puder ter casas pequenas de 10, 15, 20 trabalhadores, é o ideal. Grupo fraterno, grupo amigo, grupo que se respeitam, grupo que verdadeiramente põe diante do trabalho. Começa a crescer, começa a vir o poder, as brigas pelos poderes, as pessoas querendo ser um mais do que o outro. E é interessante que eu acho engraçado, porque as pessoas fazem muita referência às disciplinas da casa espírita. Basta você ter uma casa disciplinada, já é motivo de comentário. Ora, nós estamos vendo no mundo espiritual que nosso lar só sobreviveu pela condição que ela tem disciplinar. Ela não abriu mão desse campo. E lá você entra como necessitado mesmo. Lá você não entra pelo título que você tem. Você pode ser quem for na terra. Já sabemos que a terra nós não podemos margear, porque aqui nós sabemos que, infelizmente, o dinheiro muitas vezes corrompe e corrói as estruturas humanas. No mundo espiritual, não. Nós chegamos lá desnudo daquilo que nós temos. Nós chegamos com a aparência daquilo que nós somos no campo espiritual. Por isso é muito interessante nós analisarmos esse contexto, essa colocação. Depois ele continua dizendo assim, olha, depois nós ainda somos encaminhados para quê? Para o trabalho de comunicação, de esclarecimento, não é? E aí sim, aqueles que mais se destacam podem ir para o ministério de elevação. Mas depois ele relata, são pouquíssimos. Vejam, meus amigos, vamos analisar. Se aqui na Terra nós somos pessoas de pouco esforço, você acredita que se você for para nosso lar, você vai se esforçar mais? Se você não faz isso aqui? Se eu não faço isso aqui? Não nos esqueçamos, o mundo espiritual é um desdobramento do meu eu, onde eu perco apenas meu corpo físico. Continuo sendo o Sérgio Vilar da mesma forma que eu sou hoje, às vezes preguiçoso, lento, sem disposição. Levo o meu quadro de ignorância, de homem velho que ainda permeia o meu coração. É utopia e nós precisamos definitivamente criar um quadro mental para compreendermos essa questão. A morte não faz com que ninguém se modifique. A morte não é um passaporte que você se torna melhor porque você morreu ou perdeu o seu corpo. Nós lá seremos as mesmas coisas que nós somos aqui. Levaremos, sim,
aquilo que conseguimos de bom, mas levaremos também toda a carga do homem velho que se encontra em nosso coração. Por isso que o Espiritismo sempre nos diz que a morte não é um processo de santificação. Ao desencarnarmos, continuaremos sendo o que fomos aqui, com as virtudes e também com as dificuldades morais. Nós vemos o interesse, o governador é a única pessoa que não tira férias, porque é espírito de alta hierarquia, é um espírito que participa do gabinete de Jesus. São espíritos que alcançaram uma evolução tamanha que não sentem cansaço. Mas como eles sabem que todos nós temos a necessidade do descanso, nosso lar obriga com que todos tenham as suas férias e o seu dia de repouso ao longo da semana. Vamos terminar então a nossa leitura. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige, a não ser em obediência a esse imperativo. O governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, em que há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhe os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Nós notamos que o governador, com todo o seu trabalho que o seu cargo exige, pouco se é visto em público, apenas nas comemorações festivas que necessitam, mas sempre ali está, com os sofredores, com os que estão passando por processos de dificuldades, mostrando que não apenas vai distribuindo as ordens, mas também vai ajudando no que pode. Deixara-nos o aerobus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual, observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas em que trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse interim, porém, chegáramos à portaria, atenciosos e enfermeiros, adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhi ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Nós notamos, por esta fala, não é, que a cidade de nosso lar já aprendeu a desenvolver o ouvido e aprendeu também a assimilar a boa música, para que eles tivessem mais forças para continuar na luta edificante. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, mas relembrando que é muito interessante essa última parte de André Luiz, porque Lísias disse para ele que havia música em todo o nosso lar. Aquela música clássica, tocada de uma forma baixa, para que todos eles pudessem manter-se em harmonia. Quem sabe um dia nós também teremos em nossas cidades. Queridos amigos, nós vamos então para um breve intervalo, agradecendo ao Moi Pneus e também a Baioc da 15, que são os nossos patrocinadores. Não sai daí não, já retornaremos.